Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Mabcast, um podcast produzido pela Divisão de Automação Industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou Pedro Kurhara e nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria companhia, através de nossos especialistas e convidados. Neste episódio, falaremos sobre a indústria 4.0 no Brasil. Então, fiquem ligados, pois o terceiro episódio do Mabcast já vai começar. Para falar sobre Indústria 4.0 no Brasil, convidamos Hélio Sugimura, gerente de marketing da Mitsubishi Electric. Tudo bom, Hélio? Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. O tema do episódio de hoje é a Indústria 4.0 no Brasil. E antes de entrar nessa discussão, eu queria que você explicasse de forma resumida o que é a Indústria 4.0. Colocando um contexto histórico e fazendo um resumo do que é a Indústria 4.0, vamos pensar que a Indústria 4.0 é um nome dado para a quarta revolução industrial. E aí, vamos explicar um pouquinho das outras revoluções industriais. A gente teve aí a primeira revolução industrial, que foi a utilização de máquinas a vapor no final do século XVIII. A gente passa para a segunda revolução industrial, que foi a criação das linhas de produção em massa, eletrificação das fábricas, da sociedade, da infraestrutura, isso no final do século XIX. A outra revolução industrial foi a terceira, conhecida como Revolução Digital, aí no final do século XX. E a gente está agora no momento de transição na quarta revolução industrial, Para ela acontecer, a gente tem que pensar que algumas tecnologias habilitadoras têm puxado as indústrias para essa quarta revolução. Por exemplo, conectividade, internet das coisas, robótica, computação em nuvem, manufatura aditiva, simulação de sistemas, conhecido como gêmeo digital, inteligência artificial, realidade aumentada, big data analytics, segurança cibernética, entre outras tecnologias, Bom, diversos países têm puxado programas aí de indústria 4.0, mas basicamente a ideia é a mesma. Não, isso é ótimo, E são muitos pilares que você comentou das tecnologias que ajudam aí a indústria 4.0. E eu acho que independente da nomenclatura, o que você acha que são as perspectivas para o Brasil aí na indústria 4.0 no curto prazo? Bom, nós visitamos vários clientes de vários portos, de vários setores aí pelo Brasil, E a gente tem acompanhado aí que o estágio está bem embrionário, com algumas exceções aí de empresas e indústrias que já estavam mais avançadas, como o automotivo, o farmacêutico ou algumas indústrias de alimentos e bebidas. Resumindo, a gente vê aí perspectivas muito boas, porque instituições de ensino estão adaptando o currículo e criando cursos, voltado para a indústria 4.0, até a educação continuada, e muitas empresas têm nos procurado aí, procurando tecnologias e como também implementar a indústria 4.0. Então as perspectivas são muito positivas. Sem dúvida. Até no último podcast o Thiago comentou bastante sobre como a Mitsubishi ajuda o ensino, a educação tanto técnica quanto superior a ter esse conhecimento da indústria 4.0 no dia a dia. A gente sabe que a Mitsubishi é pioneira no setor da indústria 4.0, só que ela conhece por outro nome que foi desenvolvido lá no Japão, que é o eFactory. Eu queria que você comentasse aí as diferenças que você acha que tem na indústria lá do Japão e aqui do Brasil, porque apesar de ser conceitos muito parecidos, o eFactory e a indústria 4.0, o que você acha que muda aí de um para o outro? Exatamente. A Mitsubishi Electric, ela começou com essa denominação de factory em 2003. Então, muito antes da palavra indústria 4.0 aparecer aí na mídia. Bom, mas basicamente o que ela tem de similar é a conectividade de dados de chão de fábrica para os sistemas corporativos, para que as indústrias possam visualizar suas produções, suas linhas de produção, índices de defeito, qualidade, produtividade, entre outros. Então, foi nisso que a gente tem trabalhado aí desde 2003 com essa denominação eFactory. E qual é o papel das instituições de ensino, nessa revolução industrial? Excelente pergunta, Pedro. Sim, realmente as instituições de ensino têm papel fundamental para a disseminação aí da indústria 4.0, não só na formação de alunos que vão entrar no mercado de trabalho, mas também para a atualização tecnológica e educacional do pessoal que já está no mercado de trabalho, assumindo alguns papéis de liderança ou influência nas indústrias. Então a gente vê aí como um lado muito positivo das instituições já terem abraçado a indústria 4.0, tanto em cursos ou tópicos dentro de alguns cursos, ok? É um papel fundamental aí.
E eu acho muito importante essa parceria da indústria com as instituições de ensino. Se você puder comentar como a Mitsubishi trata esse tema. Começamos alguns anos atrás uma aproximação com instituições de ensino. Tem sido muito positivo, fazendo algumas doações de equipamento no começo, depois o fornecimento de equipamentos, treinamentos de professores, alunos. Organizamos aí também uma competição educacional que por conta da pandemia teve que ser suspensa, mas ela vai ser retomada. Então a gente tem um trabalho muito próximo com instituições de ensino aí, tanto públicas como privadas, né? E o que você acha aí que vem, o que vai mudar aí no cenário brasileiro para ficar mais próximo do cenário japonês, né? A gente sabe que a gente está um pouco atrás, né? Até bastante atrás, mas eu acho que seria interessante você comentar também. Exatamente. Já tive a oportunidade de visitar algumas fábricas lá no Japão e a gente tem que pensar o seguinte: os desafios são diferentes da indústria brasileira, a diversidade de indústrias é diferente. Então, a gente está falando de um grau de maturidade também muito diferente. Mas o que a gente consegue aí tomar como um exemplo, né, é que o caminho é possível, é longo, né, mas é realizável. E sempre a gente tem que pensar no retorno sobre investimento, né? Então, o quanto que a gente vai investir, quanto vai retornar e o que a gente pode melhorar na produção. Então, isso que a gente consegue puxar como similar ou como aprendizado para a indústria brasileira, né? Exatamente. Quando a gente fala disso, é muito importante lembrar do ROI, né, do retorno sobre investimento. E eu vi que você lançou um artigo sobre esse tema recentemente no nosso site e que fala bastante sobre, independente do tamanho da empresa ou do investimento, que hoje praticamente todo mundo pode ter a solução tanto de automação ou indústria 4.0, certo? Isso mesmo, Pedro. Com a experiência das aplicações e necessidades das próprias fábricas da Mitsubishi Electric, que você tem vários tipos de produto rodando, com diferentes volumes, foi desenvolvida uma metodologia para a implementação dessa manufatura avançada, né? Pensando na tecnologia aplicada como uma ferramenta para atingir o objetivo, e não o objetivo final. O que tem acontecido muito no mercado é que muitas empresas olham o cenário do Indústria 4.0 e encontram um cenário inatingível. E a gente está querendo mostrar o contrário, que é possível sim, desde que ela tenha o que? Mensuração, coleta de dados, criação de indicadores de desempenho, acompanhamento e sempre pensar na aplicação de alguma tecnologia, pensando no benefício que ela vai trazer para a indústria, em índices de qualidade, produtividade e sempre pensando também sobre retorno sobre o investimento, que é o ROI, né? Esse é o ponto principal dessa metodologia. Não, você citou dois pontos muito interessantes, né? Que eu acho que o primeiro é que qualquer empresa pode aplicar algum tipo de automação ou de tecnologia para a indústria 4.0. E outro que eu queria comentar é que nem toda aplicação de indústria 4.0 é colocar o robô na sua indústria, né? Eu acho que cada vez mais a gente vem falando de robótica como peça fundamental, mas é específico para alguns mercados, certo? Exatamente. A robótica é uma das tecnologias habilitadoras. A Mitsubishi Electric faz robôs desde a década de 80. Né? Porém, a gente vê muito isso nas indústrias, né? Que para ser 4.0 ela tem que ter um robô. E, na verdade, a gente até pede para o cliente para pensar a produção de uma outra maneira, né? Então ela tem que dividir a produção numa matriz aí, pensando em coleta de dados, visualização, análise e otimização. Isso para definir o indicador de desempenho. E aí, em relação ao gerenciamento da produção, a gente divide em 4 níveis, né? Que é a máquina, linha de produção, a fábrica e a cadeia de suprimentos. E aí, pensando nessa avaliação da situação, no indicador de desempenho que ela tem que melhorar, no investimento e no retorno, as empresas escolhem aí qual tecnologia aplicar, podendo ser um CLP, um supervisório, um robô ou um medidor de energia mesmo, né? Que às vezes muito ponto de desperdício acaba aparecendo na parte de eficiência energética. Eu acho que tem que começar pequeno para depois ser expandindo, né? Você não pode querer colocar todas as tecnologias de uma vez só, senão vai tornar o custo completamente inviável e o projeto não vai ser aprovado no final. E eu vi que tem até aplicações de indústria 4.0 no agronegócio. Você poderia comentar alguma aplicação que você já trabalhou? Exatamente. A Mitsubishi Electric aí tem ganho bastante experiência e
aplicado muitos produtos na agroindústria, né? Tanto em eficiência energética como eficiência produtiva. O que a gente consegue citar, por exemplo, produtores de fruta que utilizam linhas altamente automatizadas, né? Utilizando CLPs, inversores para controle de esteiras, software supervisório para visualização em tempo real da produção, medidores de energia e gerenciadores para trabalhar aí voltado para eficiência energética e eficiência operacional, né? Então a gente já tem casos aí com empresas do agronegócio com um nível de automação tão boas quanto indústrias de ponta aí no Brasil. Esse é um gancho bem interessante, né? Porque poucas pessoas aí acabam imaginando que tem tanta tecnologia numa fazenda, numa aplicação de agrobusiness. Para finalizar, eu queria que você comentasse aí algumas recomendações, né, para o pequeno empresário industrial ou também para o grande que queira implementar algumas soluções da indústria 4.0, da automação, das tecnologias que você comentou até agora. Exatamente, Pedro. Temos algumas recomendações, sim, que servem tanto para o pequeno empresário, para a pequena indústria, para o médio porte, para o grande porte e diversos segmentos industriais. A recomendação principal é pensar grande e começar pequeno. Então, como? Fazendo coleta de dados, criando indicadores de desempenho, vendo onde você pode melhorar sua produção, qual tecnologia você vai aplicar, qual investimento necessário, qual o retorno sobre o investimento, se o pessoal da sua equipe precisa ser treinada para determinada tecnologia. E aí, após essa primeira avaliação, investimento e retorno sobre investimento, né, a gente recomenda fazer um ciclo PDCA para que as empresas possam mapear as próximas ações de melhorias e investimentos, né? Com certeza o caminho é de longo prazo, então não espere aí uma mudança de um ano para o outro, tá? Isso aí a gente está falando de um ciclo aí de mais de 10 anos aí, baseado nos casos da Mitsubishi Electric lá no Japão. Então o caminho é longo e com certeza vai trazer benefícios para as empresas, tá? Que possam melhorar o desempenho operacional, usando tecnologia como ferramenta de apoio, mas não como objetivo em si. Hélio, gostaria de agradecer por participar do nosso Mabcast. Muito obrigado e contamos com você para outros temas no futuro. Obrigado de novo e pode contar comigo aí para o que a gente puder para disseminar conhecimento, informação e tecnologia para a indústria brasileira. Para aqueles que queiram conferir o artigo que foi escrito pelo Hélio, basta acessar mitsubishielectric.com.br/artigos. Sugiro também que sigam nossos canais nas redes sociais através do link mitsubishielectric.com.br/contato. Lá você poderá selecionar a rede que deseja conhecer. Espero que tenham gostado do terceiro episódio do Mabcast. Sigam o nosso podcast na plataforma de sua preferência e escutem os episódios anteriores. Muito obrigado e até o próximo episódio.